Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje é o dia tão esperado por todos nós, inclusive por mim, tá? Não diferente de vocês, também tô muito ansiosa pela montagem desse Frajola. Muita gente tem me mandado mensagem perguntando quando vai fazer a montagem do Frajola. E agora vai sair, realmente. Eu tô com essa montoeira de peças aqui, que foi todas as peças que foram produzidas durante os vídeos que a gente foi fazendo, né? Barriga, braços, pezinhos, tudo, tá? Aqui tem uma orelha, o focinho. Então, agora a gente vai começar a fazer a montagem gradativamente, ok? Mais um detalhe, nós vamos precisar da lã acrílica, que não tá aqui agora no vídeo, mas eu tenho a minha aqui pra fazer, que a gente vai fazer o bichinho cheio, né? Então, vai precisar daquela lã acrílica pra tá preenchendo as partezinhas que a gente vai tá enchendo aqui no bichinho. Então, a tesoura também nós vamos ocupar e a linha, se você deixa a linha da própria peça para costurar, beleza. Se você quer costurar com uma outra linha, também pode ser. Em algumas peças, para ficar mais delicado, eu gosto de utilizar, por exemplo, eu tô usando aqui o fio Charme, né? Que ele é um fio mais grossinho. Então, se eu tenho um fio Cleia preto também, eu vou estar utilizando o fio Cleia nas costuras para não ficar uma costura tão agressiva. Essa é uma dica que eu gosto de estar passando para vocês, porque dependendo do tipo da costura, acaba se tornando a costura mais invisível, vamos se dizer assim, né? Mas então não sai daí que a gente já vai começar a montar, beleza? Então, para começar a montagem, eu tô aqui com essa peça da cabeça, ó, que foi aquela que ficou arredondadinha com uma ponta em cima, tá? Isso aqui a gente vai encher, tá? E tem aquela parte das bochechas que a gente fez, que ela era bem complicadinha, lembram? Ó, que foi feito um lado e depois foi feito o outro. Tem os dois lados feitos aqui, ó. Então, essa aqui a gente vai fechar com uma costurinha, claro, pro lado de dentro, ó. Você vai virar a tua peça e vai fazer uma costurinha discreta aqui, porque é necessário ficar essa abertura para confecção da peça. Porém, a gente vai costurar para encher, tá? Então, você vai encher aqui, vai encher essa aqui não, essa aqui, os dois lados e essa aqui. Eu vou encher as minhas e já vou retornar. Então, olha só, eu já enchi aquela peça que eu falei pra vocês que parece a coxinha e ela cheia ficou mais parecida com uma coxinha ainda, ó. Dessa forma que ela fica. Essa outra parte que a gente fez aqui, ó, que é como se fosse uma base da cabeça, a gente vai vestir uma peça na outra. Eu tenho aqui ainda um fio aparecendo, porém esse fio ele vai ser escondido quando eu for fazer essa costura. A gente vai costurar essa base nessa peça dessa forma aqui, ó. Vai vestir bem ela, centro com centro. Vai, se precisar, alfineta a peça ou alinhava, enfim. Mas a gente vai costurar dessa forma aqui, ó. Uma sobreposta à outra. E vamos fazer toda uma costura bem discreta em volta dela, tá? Aí, essas beiradinhas aqui, ó, são as bochechas. Elas vão ficar dispostas depois assim, ó. Tá? A gente vai fazer de uma forma que não vai ficar grosseiro e que vai montar o rosto do Frajola. Entendeu? Depois a gente vai montar dessa forma. Então, vamos fazer o primeiro passo, que é costurar bem direitinho essa peça em cima da cabeça, na peça preta, tá ok? Então, eu costurei aquela base na cabeça do Frajola, assim, tá? Passei a costura em volta dela, vesti a peça e costurei. E agora tem mais um detalhe, eu tava observando aqui a receita, ela tem poucos detalhes da montagem, porém, pela lógica, essa peça aqui, ó, eu já tinha enchido, tá? Só que ela tem que ficar costurada aqui também, ó. Ela vai ficar quase como um caracolzinho, quase uma conchinha fechada assim, ó. Pra fazer sentido e a gente conseguir costurar adequadamente no rostinho do Frajola. Então, essas duas pontas também, tá? Dessa, eu vou até tirar aqui a lã acrílica e vai caber melhor ela depois. Pode ver que essa folga aqui, ó, tá vendo onde acaba, onde começa a carreira? Isso aqui vai encontrar, então a gente vai fechar também.
Olha só, depois que eu fiz aquela costurinha, mudou totalmente o perfil da peça. Olha só. Então, aqui a gente tem, vamos chamar de coxinha, mas é a cabeça dele. Então, ela ficou costurada, vestida assim, com aquela base branca. Os bigodes, no caso, as bochechas, vão ficar dessa forma assim, ó. Você vai estudar a melhor forma de tá costurando as duas partes assim. Porque depois, ó, vou colocar aqui pra gente ter uma base. O narizinho, ele vai aqui, ó, no meio. Tá vendo como já dá uma outra cara, ó? Então, a gente tem que unir essas peças com todo cuidado, todo capricho. Depois, as orelhinhas vão aqui em cima, tá? Então, eu vou fazer mais essa parte para depois a gente voltar e ver como é que ficou. Mais uma observação. A minha peça eu fiz uma mudança. Antes de costurar as bochechas, eu fui dar mais uma olhada e realmente a foto da receita, ela tá diferente, o focinho. Então, para ficar um pouquinho mais parecida do que tá lá, eu já tinha costurado essa peça aqui, eu abri e coloquei um pouquinho de lã acrílica aqui, ó, por dentro, tá? Para deixar um pouquinho mais elevado essa base do focinho, tá? Então, agora eu vou costurar da maneira como eu passei para vocês, tá? Vou fazer os dois lados e eu acho que isso vai ajudar a ressaltar o focinho e dar um pouco mais de expressão na cabeça do bichinho. Então, agora, eu acho que vocês vão me odiar, mas eu vou deixar a cabeça, que é a parte mais complicada, a gente parou aqui, né? Onde eu expliquei para vocês que eu coloquei um pouco de lã acrílica aqui dentro. Então, nós vamos parar por aqui. Se você tá me acompanhando até aqui, certamente você tem todas as peças confeccionadas, então não vai dar problema nenhum, porque é só você trocar de peça. A gente vai agilizar as outras peças que foram feitas, deixá-las preparadas, tá? E nós estamos aqui com o corpo, que a gente agora vai encher, tá? Nós vamos ter que resumir isso aqui para caber num vídeo só. E vamos colocar a barriga na peça, tá? A função de agora é encher ela, costurar aqui em volta, bonitinho, e encher com lã acrílica, tá? Quando tiver pronta essa parte, eu volto aqui. Ó, já costurei a barriga, já tava cheinha a minha peça, depois eu costurei a barriga. Aí agora nós vamos partir para as pernas, né? Fizemos as duas perninhas, brevemente curvadinhas. A gente vai posicionar no gatinho, né? E vamos encher. Na verdade, eu vou encher ela parcialmente, vou costurar no gatinho. E depois eu vou continuar a colocar lã acrílica através do furinho que tem aqui embaixo, ok? Vamos fazer mais essa parte também. Ó, já costurei as duas pernas no corpo e o que temos está muito esquisito, mas é assim mesmo porque a gente tem ainda os pés para costurar, o rabinho, e é dessa forma que tem que ficar, ó. A gente já colocou a perna esquerda, a perna direita e já tá cheia, tá? Então, agora a gente vai preparar um dos pezinhos. Pra gente preparar o pé, nós temos que pegar aquela partezinha que a gente fez, que ela é levemente triangular, e a base do pé. E costurar uma na outra. A gente vai pegar a parte que foi feito os aumentos, costurar nessa parte aqui, e ele vai ficar um pezinho redondinho. Depois a gente vai fazer em preto as unhas desenhadas com fio preto, ok? Ó, aqui estão os dois pezinhos já preparados. O que que eu fiz aqui? Eu enchi eles, né? Fiz a costura, costurei a parte de cima na parte de baixo, dessa forma aqui. Coloquei o enchimento, né? A lã acrílica aqui por cima. E com a linha preta, eu introduzi a agulha aqui pelo fundo do pezinho. Tirei aqui em cima, eu fiz isso 2 vezes em cada lugar, ó. Eu fiz aqui 1, 2 voltas, passei pra cá 1, 2 voltas, arrematei e escondi o fio. É bem simples, não tem segredo. Aquelas 2 partes dos pés, a gente une, enche a peça e ela já tá pronta para ser costurada no corpinho, tá? Depois que a gente fizer isso, a gente vai começar a fazer os braços. Aqui, com os 2 pezinhos já
costurados devidamente, ele fica nessa posição assim mesmo, tá? Ó. E ele fica em pé, olha só. Esse formato de pezinho permite que ele pare em pé, tá? Desse jeito ficou as perninhas do nosso frajola, tá? Agora vamos começar a construção dos braços. Como que eu vou fazer a construção dos braços? Eu vou alinhar eles no corpinho, ó. Os dois fazem meio que uma curvinha assim, ó, né? Então, eu vou alinhar eles, né? A gente vai estudar bem antes de fazer a costura. Mas, quando a gente preparou eles têm tipo um ombrinho aqui, né? Não sei se vocês, ó, podem perceber aqui, tá meio escuro. Mas a gente vai encher essa peça aqui e nós temos que preparar a mãozinha também. A mãozinha, ela foi costurada aqui e ela também vai ser feito aquelas marquinhas, da mesma maneira que foi feito no pezinho, a gente vai fazer na mãozinha, tá? Então, vai ser costurada, opa, aqui é o ombro, mãozinha no bracinho e o bracinho no corpo, ok? Bom, então cá estamos nós com as mãozinhas preparadas, ó. Aqui eu coloquei a lã acrílica dentro da mãozinha e já passei o fio preto em volta dela para marcar os dedinhos. E também os braços já estão cheios. O próximo passo agora é a gente pegar o corpinho, analisar a forma como vai ficar montada, ó, assim, e fazer a mesma coisa com o outro braço. Aí a gente vai ajeitar, no caso, a mãozinha fazendo um joinha ou mais pra dentro. Aí, conforme você for costurar o bracinho do seu frajola, vai dar pra ter a noção de qual pose vai ficar. Olha só, meu frajola já tem os braços costurados e agora eu vou costurar as mãos. Gente, tá faltando pouquíssimo, hein? Ó, o corpo tá quase todo concluído. Ó, pezinho, braços, mãos, barriga, corpo, todos unidos. Agora a gente vai preparar o rabinho, que ele também tem que ser enchido, tá? De uma forma que ele fique maleável, não muito duro. Se encher demais, ele vai ficar duro, né? E a gente quer que ele tenha um pouquinho de movimento, então tem que ter um pouco de tato na hora de encher e depois na hora da gente costurar ele. Olha só o que temos aqui, um corpo completo, sem cabeça ainda, mas o corpo tá completo, ó. Eu já costurei a cauda, a cola, como eu costumo dizer, né? Tá aqui, deixei ela um pouco maleável pra gente poder virar ela. Aqui, ó, quis deixar ela desse lado de cá, porque eu achei que além de aparecer, ela fica de apoio para ele ficar em pé. Beleza? Agora, a gente vai começar a trabalhar no rosto, que vai ser a última parte da montagem, e nós já vamos ter um frajola pronto. Então, agora, nós vamos dar continuidade à montagem do rosto, que vai ser a parte final do nosso gato. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos posicionar as bochechas dele e costurar na cabeça, tá? De uma forma que fique bem centralizadinho, não fique torto. A gente vai fazer dessa forma aqui, para depois estar colocando o narizinho, as orelhas e vamos confeccionar o olho também para colocar aqui. Ó, eu fiz de crochê mesmo os olhinhos, tá? A parte branca e a parte preta. Depois a gente vai com cuidado fazer a união das peças ali e costurar, tá? Vou passar para vocês aqui como é que eu fiz. Com o fio branco, eu vou fazer um anel mágico, tá? No anel mágico, eu vou estar fazendo 3 pontos baixos para começar. 1, 2,
3. Depois disso, um meio ponto, para começar a dar uma altura. Em seguida, 2 pontos altos, 1 e 2. Depois, outro meio ponto alto. Deixa eu dar uma fechadinha aqui. Aí, agora, eu vou fazer novamente 3 pontos baixos. Aqui, 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer meio ponto alto, 2 pontos altos e mais meio ponto alto. No primeiro pontinho que eu fiz ali, eu vou passar a agulha aqui por dentro e fechar com um ponto baixíssimo. Aqui mais uma laçadinha, vou arrematar esse fio, tá? E esse meio aqui a gente puxa ele pra ficar bem fechadinho. Pode ser que a peça fique um pouquinho, ó, meio... Como ela é pequenininha, mas isso assim, a gente vai ajeitando com a mão e no costurar a gente vai deixar ela bem ovalzinha. Vai puxar esse fio aqui pra trás também e vai esconder ele, certo? Agora, a parte preta. A parte preta é bem simples, tá? Também vai ser começado com anel mágico. Aqui, ó, comecei o anel mágico com só ponto baixo, 8 pontos baixos no anel mágico. Aqui fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma leve fechadinha, 6, 7 e 8. E aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo. Feito isso, a mesma coisa, aquela laçadinha, cortamos o fio e tudo se ajeita quando a gente costurar a peça, tá? Eu já tenho as duas partes brancas, as duas partes pretas, para na hora de costurar a gente dar a expressão final do nosso frajola. Então, primeiro eu vou cuidar dos olhos, tá? Eu vou fazer os olhos para deixar eles bem expressivos, bem bonitinho, para depois eu colocar o focinho dele. Assim ficou o meu frajola com os olhinhos que eu fiz de crochê mesmo e as bochechas. Agora a gente vai fazer o nariz. Olha a diferença que já dá, né? Com o narizinho. E daí nós vamos deixar as orelhinhas por último, vamos fazer uns detalhezinhos e já vamos encerrar. Ó, um detalhezinho aqui, ó. No nariz, ele ficou assim abertinho, né? Então, eu achei melhor passar com a linha vermelha, ó, um ponto sim, pula um, ponto sim, ponto não, ó. Eu vou passar uma costurinha assim em volta dele, ó, um ponto sim, um ponto não. E depois eu vou puxar esse fiozinho pra forçar o formato de bolinha, ó. Eu vou fazer dessa forma aqui, que dele vai ficar um narizinho bem redondinho e vou encher com a lã acrílica. Ó, esse é o resultado depois do narizinho costurado. Agora, para dar o grande finale, eu só vou voltar quando tiver tudo concluído. Eu vou fazer as orelhinhas e mais alguns detalhezinhos que eu julgo importante fazer. E quando eu voltar, ele já vai estar prontinho. Aí, nós vamos ver e revisar ele todinho juntas, ok? Então, pessoas, olha só o que eu tenho aqui. Concluído o nosso frajola sem cenário, tá? Resolvi pegar assim mesmo para mostrar para vocês bem os detalhes dos pés à cabeça do nosso bichano. Olha só que legal. Eu particularmente gostei. Eu achei que ele ia ficar um pouco mais esquisito, mas como eu falei para vocês, olha, a receita não tinha muito detalhe da montagem. Eu fui fazendo meio que na intuição. Então, os detalhes que eu falei pra vocês que ia fazer. Deixa eu ver, eu acho que talvez um flash aqui seja melhor, ó, pra ver os detalhes. Eu coloquei uns fiapinhos
para representar uns pelinhos na cabeça. Coloquei bigodinho, que não tinha na receita, e fiz desenhadinho com fio preto, uma boquinha, tá? Ele ficou uma graça, eu achei muito legal. Deu maior trabalhão, confesso que estava bem ansiosa e com receio de fazer essa peça, porque ele é complicadinho de montagem. A parte das bochechas põe a gente em dúvida mesmo. Fiquei com medo de ficar desproporcional. Eu gostei do resultado, espero que o de vocês também tenha dado certo. E aqui eu já vou deixar para vocês, se vocês quiserem mandar foto dos frajolas que vocês fizeram em casa, pode me mandar no Instagram, eu vou estar repostando. Se tiverem dúvidas, podem me chamar aqui nos comentários também. Espero que dê tudo certo com o frajola que vocês estão fazendo aí na casa de vocês. Me desculpem muito pela demora de fazer o vídeo da montagem. Foi por falta de tempo mesmo. Agradeço a todos que acompanharam esse passo a passo. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.